Olá, bem-vindos ao canal AD Lages. Esse que é o canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Lages, Santa Catarina, e tem como presidente pastor Elias Verles. E hoje nós vamos estudar juntamente com o nosso professor, presbítero Rodrigo Gomes. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/adelages, e também o nosso site www.iadelages.com.br. Ali você vai encontrar subsídios para a sua lição. Desejo a você uma ótima lição e até mais. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.iadelages.com.br. E você pode nos seguir nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, que você vai estar vendo o link sendo colocado na nossa videoaula. Deus abençoe também a todos os alunos, que praticamente do Brasil todo, são mais de 5 mil alunos, que estão visualizando nossos vídeos. Eu quero mandar o meu abraço e dizer que foi um prazer ter estado com vocês aqui nesse trimestre, que hoje estamos aqui para a última lição. Esse trimestre que foi uma bênção. Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado, que na verdade foi um grande tratado apologético que Lucas fez, uma grande obra de defesa da fé para divulgar o Evangelho entre os gregos, especificamente seu amigo Teófilo. E nós chegamos aqui para a última lição. O trimestre teve aí 3 partes, que foi a infância de Jesus, o ministério do Senhor Jesus e também o fim do seu ministério, que envolveu a última ceia, a morte e hoje a ressurreição. Nós vamos estudar esta lição que vai falar sobre a ressurreição, um assunto extraordinário, extremamente importante para a nossa fé. É claro que o tempo não permite dissecar tudo que a Bíblia fala sobre ressurreição, que é uma das principais mensagens da igreja, um dos principais temas da Bíblia é a ressurreição. Mas nós temos aqui bastante informação que vai servir de ferramenta para todos os professores e também alunos que estão visualizando e amam a palavra de Deus. A lição de número 13, a ressurreição de Jesus, ela está baseada em Lucas capítulo 24, versículo 5, que nos diz assim: E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Lucas 24 e 5. A verdade prática diz assim, a ressurreição de Jesus é a garantia. Olhe, a verdade prática fala, a ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo se levantarão do pó da terra, como foi profetizado e revelado a Daniel. Nós vamos ler mais à frente. O objetivo geral: apresentar a ressurreição de Cristo como a garantia da realidade da vida vindoura. Então o objetivo geral é que a ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da vida vindoura. Então, uma das principais obras de Deus para todo o seu projeto envolvendo a salvação do homem e a vida eterna, uma das principais obras de Deus foi a ressurreição do Senhor Jesus. Na introdução aqui, foi a preocupação de Lucas em passar para Teófilo. Eu coloquei que na visão de Lucas, não foi um mito, não foi uma lenda a ressurreição do Senhor Jesus. Foi a verdade e o cumprimento das profecias. Quando ele se preocupou em passar para Teófilo acerca da ressurreição, Lucas foi o evangelista que mais abordou sobre esse tema. Eu cheguei a colocar que Lucas, ele escreveu 53 versículos acerca da ressurreição de Jesus. Enquanto que Mateus escreveu 20 versículos, Marcos
20 versículos, Lucas escreveu 53 versículos, mais que o dobro. Lucas se preocupou em registrar a ressurreição, provar a ressurreição. Nós vamos ver aqui o termo no grego que Lucas usou para a ressurreição, que está aqui na leitura bíblica em classe, capítulo 24, versículo 1 ao 8. A palavra ressuscite, no versículo 7, nós vamos ver o seu significado no grego. Vamos ver que foi uma ressurreição literal. Vamos ver o que o original, fazendo a exegese do versículo, da palavra ressuscite, fala. Por isso não saia daí para pegar essa informação, muito importante. E Lucas foi o que mais se preocupou. É claro que João, falando da ressurreição, João ele colocou 56 versículos, 3 versículos a mais. Só que João coloca outros textos. E João, ele não escreveu para uma pessoa em específico. João escreveu o seu evangelho para todo o povo de Deus. Enquanto que Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Mateus escreveu para os cristãos judeus, Marcos os cristãos romanos e Lucas os cristãos gregos. João escreveu para o mundo todo, não teve um destino exato. E nessa questão de se dirigir às classes, Lucas foi o que mais se preocupou em revelar detalhes para passar para Teófilo, seu amigo, acerca da ressurreição. Se você, professor, quiser anotar isso, anote. Mateus escreveu 20 versículos, Marcos 20 versículos sobre a ressurreição e Lucas escreveu 53 versículos. É Lucas que comenta sobre os discípulos do caminho de Emaús. Ali foi uma aparição, que a lição vai falar aqui, de evidências diretas e indiretas. A evidência direta fala que quando ele pessoalmente se manifestou a alguém. E Lucas teve o cuidado de passar essa evidência direta quando Lucas revela ali que os discípulos de Emaús viram pessoalmente o Senhor Jesus, a ponto até de participar do início de uma ceia na casa deles, quando o Senhor Jesus orou pelo pão, deu graças e então desapareceu. Então, Lucas se preocupou grandemente. Também ainda, aqui, essa questão da ressurreição, irmãos, na verdade a ressurreição, nós vamos estudar hoje, foi o cumprimento das Escrituras, daquilo que Jesus mesmo já havia falado. É tanto que ele chega e fala, os próprios anjos, né, falam para as mulheres, olha, no versículo 6 diz assim, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Quando Jesus disse convém, ele estava falando, referindo-se ele ao que estava escrito, para que se cumprisse as profecias acerca dele. Então a ressurreição do Senhor Jesus, em primeiro lugar, foi o cumprimento das profecias. Mas em segundo lugar, que nós vamos ver lá no final da lição, o significado, na última parte, o propósito da ressurreição, exatamente isso. Foi a concretização do plano da justificação da carne para a salvação da humanidade. Você que está me ouvindo, professor, você pode colocar o resumo da lição aí. 2 pontos de fundamental importância. Primeiro, a ressurreição foi o cumprimento das profecias. E segundo, a ressurreição foi o cumprimento do plano de Deus para a justificação da carne, porque Jesus, quando a Bíblia diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado, a Bíblia fala no singular, não tira os pecados do mundo no plural. Então, na doutrina da soteriologia, na doutrina da armatiologia, armatiologia, que é a doutrina do pecado, pecado no singular é o pecado original, cometido por Adão, colocou toda a humanidade debaixo desse pecado. E pecados no plural são pecados individuais de cada pessoa. Quando a Bíblia diz, tira o pecado, é no singular que aparece essa expressão, e é o pecado de Adão, o original. Então Jesus, ele precisava justificar a carne para vencer o poder do pecado original que havia sobre a carne. Porque o pecado é o aguilhão da morte. Quando a pessoa morria em pecado, a morte ia lá e prendia. Quando Jesus morreu sem pecado, a morte não pôde prender. Eu ensinei isso na lição passada, acerca da morte do Senhor Jesus. Então,
Principal objetivo, primeiro objetivo da ressurreição, cumprimento das Escrituras, daquilo que Jesus mesmo havia falado acerca dele, que ia se cumprir. Tanto que você vai ver no final dos evangelhos, o Senhor Jesus abre o entendimento dos apóstolos, a Bíblia diz que ele abre o entendimento dos apóstolos para crer nas Escrituras, e ele diz, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos. E em segundo lugar, foi a concretização do plano da justificação da carne para a salvação da humanidade. A lição tem 4 partes. A lição tem 4 partes. A primeira parte diz assim, doutrina da ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição. Por que a lição, José Gonçalves, coloca aqui doutrina da ressurreição? Porque nós, evangélicos, nós temos o nosso credo. Nós somos centrobíblicos. Nossa regra de fé é a Bíblia e nós cremos nas doutrinas da Bíblia. E a ressurreição é uma doutrina bíblica. Existem segmentos religiosos no mundo que não acreditam na ressurreição. Eles acreditam em outras coisas. Por exemplo, o panteísmo na Índia, eles acreditam em reencarnação. E o espírito do homem pode reencarnar numa planta, pode reencarnar num animal. Na Índia tem 300 milhões de deuses, pra você ter uma ideia. Então, são pessoas que não acreditam na ressurreição. E nós acreditamos, por isso é uma doutrina. Então a primeira parte da lição vem falando, doutrina da ressurreição. Nós temos que dominar essa doutrina e aprender, porque é confortante para nós. Não saia daí, professor, que tem informações riquíssimas para você. Segunda parte, a natureza da ressurreição de Jesus. Nós vamos ver que ela foi literal e corporal. Porque existem muitos questionamentos no mundo acerca de que se foi literal ou não, se foi uma visão que os apóstolos tiveram, se foi uma experiência no aspecto psicológico de uma alucinação. Será que foi literal? Nós vamos ver aqui o que diz o original. Terceira parte da lição, evidências da ressurreição de Jesus. E aqui nessa parte das evidências, nós temos aqui um texto maravilhoso em João, que fala algo extraordinário que aconteceu, que até o discípulo João viu e creu. Nós vamos ver aqui o que significa isso no original, o que João viu e creu, que é uma das grandes provas da ressurreição de Jesus, com elementos visíveis, reais, que estavam ali na tumba, estavam ali na caverna onde Jesus foi colocado. Segundo os historiadores, nós temos ali um ponto, não tem 100% de certeza, nós estivemos ali em Israel, eu tive o privilégio de entrar aonde acredita-se que seja, segundo a tradição cristã, a tumba onde Jesus foi colocado. Interessante é que houve terremoto quando o Senhor Jesus morreu, e o Gólgota fica próximo ali, acredita-se também, segundo a tradição cristã, que o Monte Caveira é exatamente onde há ali um ponto de visitação turístico em Israel, e para fora dos muros, né? E então o túmulo de Jesus, saindo do túmulo, tem uma rachadura grande na montanha, grande mesmo, coisa incrível mesmo. Então, quando desceu os anjos ali, eles removeram a pedra, né? A pedra estava selada, tinha canaleta ali, onde a pedra era rolada. Alguns acreditam que poderia ter sido quadrada a pedra. Arqueólogos, historiadores dizem que as primeiras não eram redondas, eram quadradas. Depois que eles começaram a trabalhar, isso aqui é uma informação para você, professor, as primeiras pedras que selavam as tumbas, as cavernas, eram quadradas, não eram redondas. As redondas começaram a ser trabalhadas, poderia-se dizer que era uma porta mais moderna para a época, de uma pessoa que tinha um pouco mais de condição financeira, porque precisava do trabalho de um artífice, de um especialista em pedra para arredondar aquela pedra. E isso custava dinheiro. Então, quem não tinha muita condição financeira na época, selava do jeito que podia colocar. Então, as pedras mais redondas, para você ter essa informação histórica, elas eram providenciadas por pessoas de mais condição financeira. Isso significa que as primeiras, e a grande maioria que podia, porque tinha ainda grupos, famílias na sociedade que não tinham condição de ter
uma caverna. A caverna tinha 2 compartimentos. Nós vamos ver aqui o primeiro compartimento. O corpo era colocado ali para ser lavado, para colocar especiarias, para demorar, né, no exilar dos odores que provocavam a decomposição, né, provocava muito odor. Então eles colocavam bastante perfume, óleos, aloés, mirras, para esse odor não sair assim com facilidade. Demorar um tempo mais longo possível para sair odor, né? Então nessa primeira parte, realmente mesmo, são 2 partes, a segunda parte um pouco mais baixa. A primeira parte lavava o corpo, depois que era lavado e colocado. Os historiadores dizem que muitos usavam 50 quilos de especiarias. 50 quilos. Era muita coisa. Babosa, aloe vera, né? E mirras, óleos, perfumes e as faixas, que geralmente eram vários panos, vários lençóis. Nós vamos ver que o texto de João fala que tinha lençóis, está no plural mesmo, todos os textos no original demonstra que era no plural, tinha mais que um lençol. Isso já contraria a visão, né, do santo sudário. Muitas pessoas acreditam que era um só que cobriu o corpo de Jesus, mas não era um só. O texto original fala que era no plural, lençóis. Então eles na primeira parte arrumavam o corpo e depois colocavam na segunda parte o corpo ali embalsamado, já enfaixado e com um lençol por cima. Nós vamos ver então que acontecia dessa forma. E essas evidências da ressurreição de Jesus é a terceira parte. E a quarta parte, o propósito da ressurreição do Senhor Jesus, que nós vamos ver aqui que teve um propósito, que foi justamente vencer a morte e trazer então a vida eterna no coração, em primeiro lugar, essa esperança, e depois a realização final, provar dessa ressurreição. Nós vamos ver coisas importantíssimas aqui. Eu coloquei aqui os propósitos da ressurreição. Ele está falando do corpo, ressurreição, não só da alma. Por que esse corpo aqui vai ressuscitar? Por que é necessário? Deus não poderia deixar esse corpo aqui, porque a Bíblia mesmo fala que o corpo para nada mais aproveita. Não. Muito importante, o corpo é templo do Espírito Santo, obra das mãos de Deus. Nós vamos ver que é muito importante a ressurreição do corpo, sim, para se religar novamente, se unir a sua alma, o seu espírito, e depois nós vamos ler aqui um estudo maravilhoso. Mas a primeira parte diz assim: doutrina da ressurreição, no contexto do Antigo Testamento e no contexto do Novo Testamento. E eu faço a pergunta: por que nós cristãos evangélicos acreditamos em ressurreição? Se alguém perguntar isso para você, você vai dizer: porque a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada, mostra esta doutrina, esses fatos de ressurreição, tanto no Antigo Testamento como no Novo. No Antigo Testamento, ressurreições literais, onde a pessoa morria, voltava à vida, para indicar um propósito maior de Deus em relação à redenção da humanidade. Tinha 2 finalidades as ressurreições no Antigo Testamento. Um propósito literal, aonde os profetas oravam, as pessoas ressuscitavam. Você pode anotar aí, professor, que no Antigo Testamento nós temos aqui Elias ressuscitando o filho da viúva de Sarepta, está lá em 1 Reis 17, do 17 ao 24. Eliseu ressuscita o filho da Sunamita, 2 Reis 4, 32 a 37. Alguém pode perguntar quantas ressurreições aconteceram no Antigo Testamento. Então vá anotando aí. Primeiro, Elias, o filho da viúva de Sarepta. Segundo, Eliseu, o filho da Sunamita. E aí também falava sobre, aliás, outra ressurreição, que foi o morto que jogaram na cova de Eliseu, e esse morto, ao encostar nos ossos de Eliseu, ressuscitou, que está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Então foram 3 ressurreições no Antigo Testamento, operadas uma por Elias, outra por Eliseu, e um morto que encostou nos ossos de Eliseu. Se alguém perguntar, mais alguém ressuscitou no Antigo Testamento? Aí não se sabe, mas também outras pessoas falaram de ressurreição no Antigo Testamento. Até não está na lição aqui, você pode anotar aí.
o primeiro a tratar sobre o assunto, não a falar de ressurreição. Falar de ressurreição, Abraão, a Bíblia diz que ele acreditava, está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 18, que Deus era poderoso para das cinzas ressuscitar Isaque. Então Abraão acreditava. Jó também são contemporâneos, né? E isso aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Eles eram contemporâneos, acredito que eram contemporâneos. E Jó também fala em Jó 19, 25. Olha a espiritualidade de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Está falando da ressurreição de Jesus. Se levantará sobre a terra. Então Jó acreditava na ressurreição. Olha a espiritualidade de Jó. Mas também o salmista Davi, Salmo, se você quiser anotar os versículos aí, ó, Jó 19, 25, falou sobre a ressurreição. Em Hebreus 11, 18, Abraão menciona sobre a ressurreição. E Salmos 16 e 10, Davi disse, não deixará a minha alma no Hades, para não ver a corrupção. Está falando da ressurreição. Só que eram expressões que eles usavam que não detalhavam, que dava a impressão assim, que era até num sentido particular. Jó falou num sentido particular, eu sei que o meu Redentor vive, por si se levantará. Em relação a ele, o salmista também, uma alusão profética, mas era em relação a ele, não era algo específico. O primeiro no mundo antigo a tratar sobre o assunto, a dar mais explicação, não no aspecto pessoal, mas no aspecto coletivo, de ressurreição ampla, coletiva, foi Daniel, o primeiro a tratar sobre o assunto, que está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Isso nós vamos ler, que foi o primeiro no mundo antigo, isso aproximadamente 400 anos antes de Cristo, no século V antes de Cristo. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Você anote isso, professor, e você pode explanar dessa forma. Muitos falaram, houve ressurreição no Antigo Testamento? Houve, 3. Houve pessoas que falaram da ressurreição? Houve. Jó falou, Davi falou, Abraão acreditava nela. Mas teve um que explicou da ressurreição ampla, de um propósito amplo para a humanidade. Quem foi? Foi Daniel. Somente no século V antes de Cristo. E isso significa que até Daniel, o povo de Deus, isso quase 1500 anos de história servindo a Deus depois de Abraão, eles estavam meio confusos o que ia acontecer depois da morte. A maioria das pessoas no mundo antigo, isso nós ensinamos na escola de teologia, a maioria das pessoas no mundo antigo achava que as pessoas ficavam, o corpo, depois que morria, ficavam num abismo, ficavam dormindo, na inconsciência, o que vai acontecer, não tinha esperança. Até o apóstolo Paulo, na igreja de Tessalônica, ele fala, não sejais ignorante acerca dos que dormem. Os irmãos não acreditavam que tinha uma sequência na vida, que haveria de vir uma ressurreição. Muitas pessoas não acreditavam nisso. No mundo antigo, até Daniel, eles ficavam assim, ó, o que vai acontecer depois da morte? Aí vem Daniel e traz uma explicação que mudou a visão do mundo, do povo de Deus, sobre a vida após a morte. Que está aqui em Daniel capítulo 12, versículo 2, que diz assim, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uma das maiores revelações doutrinárias do mundo antigo, do Antigo Testamento, está aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 2, que fala sobre a ressurreição. Até então o povo ficava perdido, sem saber o que ia acontecer depois da morte. E nós louvamos a Deus pela vida de Daniel, essa revelação que Deus deu a ele. Então, a doutrina da ressurreição no contexto do Antigo Testamento, nós abordamos os seguintes aspectos. Houve 3 ressurreições literais e pessoas falaram sobre a ressurreição, dentre elas Abraão, que acreditava nisso, a ponto do escritor aos Hebreus mencionar isso passou de geração em geração que ele acreditava. Provavelmente Abraão deve ter comentado
com pessoas. Olha, eu fui sacrificar com fé, mas eu acreditava que Deus poderia ressuscitar. Então ele sabia do poder de Deus. O poder de Deus para vencer a morte foi mostrado muito antes do dilúvio. Enoque andou com Deus e não morreu. Então o povo já sabia que Deus tinha poder sobre a morte. Que Enoque andou com Deus, é como se Deus tivesse dito, esse não vai morrer, eu tenho autoridade sobre a morte. Então vem para cá, Enoque. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. Então o povo já sabia, porque Noé sabia da história de Enoque, e Noé transmitiu aos seus filhos, Abraão, descendente de Éber, de Sem, e com certeza Sem transmitiu aos seus descendentes, e ele sabia do poder de Deus sobre a morte. Deus é soberano, porque ele já tinha pegado para si Enoque, e Enoque não havia provado a morte. Então no mundo antigo ele sabia que Deus tinha poder sobre a morte. E aí esse poder era mostrado, né? Os profetas foram usados por Deus para que as pessoas ressuscitassem, e eles acreditavam que Deus tinha poder sobre a morte. Abraão expressou isso, Davi expressou isso, e Jó expressou isso. Mas você também vai explicar que uma doutrina explicando sobre a ressurreição foi Daniel quem trouxe. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2. Isso quase 500 anos antes de Cristo. Essa é a doutrina da ressurreição no contexto do Antigo Testamento. Mas temos ainda também no contexto do Novo Testamento. Aí alguém perguntar assim, vocês creem na ressurreição? Cremos porque o Antigo Testamento fala muito sobre ela, mas não só o Antigo. O Novo Testamento também fala. E o que o Novo Testamento fala da ressurreição? Fala aqui, ó, Marcos 5, 35 a 43, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, literalmente. Também Lucas 7, do 11 ao 17, o filho da viúva de Naim, aonde Jesus foi lá e teve compaixão dela, porque o menino os sonhos dela estavam no menino, né? O marido já não existia, tudo que ela esperava agora do filho, em relação ao contexto social, suas conquistas sociais, a sua família, seu bem-estar. E o menino morreu, os sonhos dela foi também. Aí Jesus, a Bíblia diz que teve compaixão dela, e vai lá e toca na maca, tocou no esquife, e diz então para o menino levantar, e se levantou não só o menino, mas os sonhos daquela mãe também. Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, João, Evangelho de João 11, 11, do 11 a 45. Então, temos também aqui Tabita, a moça que foi ressuscitada pelo apóstolo Pedro, em Atos 9, 40 e 41. E também Eutico, um rapaz que, segundo a história, foi ressuscitado, a Bíblia relata que ele levaram ele vivo. E isso recobrou a esperança e a alegria de todos que estavam desanimados, porque o rapaz caiu como morto. Alguns até questionam, será que ele morreu, será que não e tal. Mas quando a Bíblia diz que levaram vivo, eu creio que ele estava morto. Então, Atos 20, versículo 12. Então nós temos aqui a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, Tabita e Eutico e tantos outros. Porque a Bíblia diz que Jesus deu poder para os discípulos, para curar os enfermos, ressuscitar os mortos. É provável que os discípulos também ressuscitaram outros mortos, que a Bíblia não conta, mas João, no final, o último versículo do Evangelho de São João, olha o que diz o último versículo do Evangelho de São João. Muitas ressurreições aconteceram na época de Jesus e dos discípulos, porque a Bíblia diz aqui, ó, um dos versículos mais lindos da Bíblia, versículo 25, do capítulo 21. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, com certeza, muitas outras ressurreições aconteceu, e o Novo Testamento está repleto delas. Então, vimos aqui 5 ressurreições, e o próprio Senhor Jesus, né, foi a maior, que a Bíblia diz que ele é as primícias, o primogênito. Deus tem 3 tipos de filhos, né? Deus tem filho por criação, por geração e por adoção. Filho por criação, Adão, foi criado por Deus. Filho por geração, Jesus,
Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Filhos por adoção. Todo aquele que se converte a Cristo é adotado. Então Jesus é o primogênito dos mortos, diz a Bíblia. Ele foi gerado pelo Pai, mas foi o primeiro dos mortos que ressuscitou. E onde tem primeiro, tem segundo, e tem terceiro, e tem milhares. Se Jesus foi o primeiro que ressuscitou, com certeza os seus filhos, aquele que crê nele pela fé, vão ressuscitar também. Aleluia! Então, no Novo Testamento, a Bíblia trata bastante também sobre o assunto da ressurreição. Nós vamos para a segunda parte, que diz a natureza da ressurreição. Uma ressurreição literal e uma ressurreição corporal. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é fiel e digna de crédito. E aqui, irmãos, nós temos aqui na segunda parte uma evidência muito clara, que é a palavra grega, que está aqui na leitura bíblica em classe, no versículo 7. E seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Será que a ressurreição de Jesus foi literal? Essa palavra ressuscite mostra que sim. Porque ela lá em grego, ela significa anistemi, ou anisteme. É duas palavras. Anis significa para cima e istemi, ficar de pé. Literalmente, a palavra ressuscite indica, se refere a um corpo que estava morto, deitado. E esse mesmo corpo, não é outro, está falando do corpo. Quando a palavra fala ressuscite, anisteme, esse mesmo corpo que estava deitado se levanta e fica de pé. Literalmente. Então, o texto, a lição vem dizendo, foi uma ressurreição literal e uma ressurreição corporal. Por quê? Porque o texto original revela que foi. Porque ressuscite, no grego, anistemi, pode anotar aí, professor, A-N-I-S-T-E, com acento no E, M-I. Se pronuncia na nossa fala portuguesa aqui, anisteme. Anisteme significa ficar de pé, o mesmo corpo literal que estava caído. Então, isso prova que a ressurreição foi real. O corpo de Jesus que estava deitado se colocou de pé, literalmente e corporalmente. É isso que a lição vem mostrando. Você pode anotar aí, professor, eu vou repetir. A palavra ressuscite, aqui em Lucas 24, versículo 7, ao terceiro dia, ressuscite. No grego significa, ao terceiro dia, o que estava caído. Fique de pé. Está falando do corpo. O corpo, então, ficaria de pé novamente para andar normalmente como antes de morrer, ou de ter morrido. Então, anote isso no grego, anistemi, tá? São duas palavras. Anis, quer dizer para cima, o que estava para baixo fica para cima, e temi, ou istemi, ficar de pé. Então, anistemi, ficar de pé, o que estava deitado. Isso está falando no aspecto literal, palpável. O que estava deitado? O corpo de Jesus. Então, ressuscitou. Até que ressuscite, ele iria ficar de pé novamente. Isto é a prova do original grego que Jesus ressuscitou literalmente e corporalmente, aonde aqui o texto fala que Jesus mesmo menciona aqui, ó, após a ressurreição. Lucas põe em relevo este fato quando registra Jesus comendo com os discípulos após a ressurreição, em Lucas 24, 43. Literalmente, Jesus comeu. Jesus tomou água, vinho. Era um corpo real, a ponto dele pegar, Tomé, coloque a mão aqui, Tomé, até as feridas. Tomé viu e creu. As feridas que estavam nas mãos do Senhor Jesus, a única obra feita pelas mãos do homem que está no céu, são os cravos nas mãos de Jesus. É como se Jesus, o profeta dá uma ideia, né? Jesus entrando no céu. O que é isto? Há uma pergunta no Antigo Testamento. O que é isto? Isto foi o que foi feito na casa dos meus amigos.
É uma alusão das marcas da cruz, dos cravos, aliás, nas mãos de Jesus, que estão ainda nas mãos dele. Quando ele entrou no céu, alguém, pode ter feito uma pergunta: o que é isto? E a resposta dele foi isso, está escrito no Antigo Testamento: essas marcas foram feitas na casa dos meus amigos. Isto foi feito na casa dos meus amigos. Então, foi uma ressurreição literal e corporal. Ainda, na terceira parte, evidências diretas e indiretas. Aqui, as evidências diretas, você vai procurar na Bíblia, tem várias evidências. Direta significa que pessoalmente, o corpo, corporalmente, literalmente, apareceu para alguém. Dentre eles, os discípulos de Emaús, Maria Madalena ou Maria de Magdala. Depois Jesus pessoalmente apareceu para os discípulos. Nós temos aqui as vezes que Jesus ressuscitou e apareceu. Acho muito importante esse estudo, que mostra, que fala da ressurreição do Senhor Jesus, que é muito importante. Ó, a ressurreição do Senhor Jesus, deixa eu pegar aqui, achei de muita importância esses textos. Na verdade são vários, São vários os textos que falam da ressurreição do Senhor Jesus. Não vai dar para ler todos, porque o tempo não permite, mas a aparição direta, os principais, aqui o texto traz aqui os discípulos de Emaús, que fala aqui que o Senhor Jesus apareceu para eles e não foi uma visão, está lá em Lucas 24, 3 a 35, ó, o encontro dos dois discípulos no caminho de Emaús não foi uma visão, foi real, foi literal. E de maneira indireta, percebe-se o comportamento da igreja. Antes da ressurreição, eles estavam escondidos, estavam tímidos, estavam acuados, estavam com medo e estavam escondidos. Depois da ressurreição, se viu um povo ousado, alegre, fervoroso, que se alegrava até em apanhar, em nome de Jesus. Que pregava com ousadia para todo o povo, que as pessoas ficavam maravilhadas com a ousadia que eles tinham. A Bíblia diz que não conseguiu resistir à ousadia, só matando mesmo, como aconteceu com Estevão, que tinha tanta ousadia que não suportavam a ousadia dele. E Pedro também, que eles chegavam a dizer: mas esse homem nós conhecemos, era indouto, com tanta sabedoria ele fala. E eles mesmos disseram, num tribunal, Pedro e João: julgai se é lícito obedecer a Deus ou a vós. Eles perderam completamente o medo. Então a ressurreição mudou, você anote aí, que nas evidências indiretas, a ressurreição mudou o comportamento da igreja, que antes estavam tristes, com medo, acuado, tímido, e agora passaram a ficar ousados, fervorosos e alegres, até quando apanhavam em nome de Jesus. Mas eu trouxe mais aqui. Olha aqui, irmãos, nós temos aqui uma investigação histórica. Isso aqui, nós estamos falando de ciência agora, tá? Nessa investigação histórica, nós temos aqui a questão o critério da atestação múltipla. O que é isso? Foi usado por vários historiadores, arqueólogos, pesquisadores, cientistas, muita atestação, ou seja, várias pesquisas para atestar se havia possibilidade de provar a ressurreição. Então, conseguiram fazer uma lista, uma atestação múltipla, e eu trouxe para vocês aqui o que eles concluíram. Nós temos aqui, que foi feito aqui, ó. Primeiro, a argumentação histórica a favor da ressurreição. Jesus de fato morreu, porque foi provado que ele morreu, foi provado que ele foi crucificado, e foi provado que ele foi sepultado em um túmulo, e esse túmulo apareceu vazio. Não só escritores cristãos, mas escritores não cristãos. Porque a ressurreição é resultado do que aconteceu com Jesus. Então, foi provado que Jesus existiu, foi provado que Jesus morreu, foi provado que ele foi crucificado, e foi provado que ele foi colocado no túmulo, e foi provado, tanto por escritores cristãos como não cristãos, o comentário do túmulo vazio. Então, primeira evidência, contestação histórica. Atestação
como eu falei aqui, atestação múltipla, né? A primeira atestação, foi provado que Jesus, ele passou por isso, o que gerou, então, o comentário da ressurreição. Segundo, atestação múltipla, eliminando um testemunho forjado, ou seja, os relatos tinham fontes independentes. Muitos dizem assim, não, mas os discípulos, eles programaram essa mentira. Não, eles não programaram, porque os evangelistas, quando escreveram, eles escreveram relatos diferentes. Foi provado já que o ponto de vista de Marcos foi um, de Mateus foi outro, de Lucas foi outro. Às vezes acontece até uns pequenos erros que não comprometem, dando a prova de que eles não conversaram entre si. Então já foi provado que os evangelistas não conversaram entre si, tá? Eram relatos independentes. Terceiro, as próprias pequenas contradições entre relatos comprovam que não houve arranjo artificial dos relatos. Então, fazendo um exame dos evangelhos, aparecem pequenas contradições. Num horário, por exemplo, um fala do horário da crucificação, da morte, próximo ao meio-dia, outro próximo às 3. São diferenças pequenas de hora, que naquela época não tinha relógio. Então eles falavam da proximidade do tempo. Então foi provado que havia pequenas contradições que comprovou que eles não concordaram numa mentira, não conversaram. Porque se fosse um grupo conversando, vamos inventar isso, eles iriam falar a mesma coisa. Mas não, foi provado. Quarto, o argumento textual dos evangelhos não procura fabricar evidências artificiais. Ou seja, alguém questiona assim, mas os escritores dos evangelhos, eles queriam mentir sobre isso. Não. Por quê? Porque eles fazem questão de mencionar que o primeiro testemunho a ser dado da ressurreição veio da parte de mulher. Isso é uma revelação histórica muito profunda. Por quê? Muito importante. Por quê? Porque naquela época o testemunho de mulher não valia. E os discípulos não se preocuparam em forjar uma mentira, porque eles escreveram que mulheres testemunharam sobre isso. Se eles tivessem preocupado em forjar uma mentira, eles não colocariam o testemunho de mulher, porque historicamente falando, não era aceito o testemunho das mulheres. Então já temos aqui quatro evidências fortes. Quinto, não era um mito, pois o relato está perto demais do fato. Ou seja, para se formar um mito, leva décadas. Isso aqui é verdade. Não existe a mitologia grega? Na doutrina da epistemologia, que é a doutrina do conhecimento, precisa ter muito conhecimento acerca de tudo. Mitologia é um estudo onde se faz uma vasta pesquisa para ver se aquele fato é considerado, se aquela história é considerada um mito ou não. Para ser considerado um mito, precisa de décadas até que aconteceu o episódio, passou-se décadas, gerações, se formou o mito, e quem vai relatar sobre o mito está muitos anos depois do acontecimento. E o acontecimento de Jesus, logo em seguida, já foi relatado. Então a ressurreição não foi um mito, porque o primeiro a falar da ressurreição foi Paulo, escrever, porque a primeira carta do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses, 19 anos depois da ressurreição. Então não passou 20 anos, ele já estava falando da ressurreição. Isto prova que não foi um mito. Então isso aqui, pesquisadores, historiadores, eles montaram estes argumentos, tá? Então aí, ó, o quinto não era um mito. Sexto, as aparições de Jesus ressuscitado não se enquadram na categoria de alucinação, ou visão espiritual, ou um delírio. Não. Todos os relatos são de perfeito estado mental. Isso constatou, psicólogos analisaram isso, psiquiatras foram ver, os relatos não foi uma alucinação, não foi uma visão espiritual e nem um delírio. Sétimo, não havia nos discípulos disposição para planejar um testemunho, sendo que até eles demoraram para acreditar na ressurreição. Então, não havia neles a intenção de planejar um testemunho falso. Não. Eles mesmos tiveram dificuldade de acreditar na ressurreição. Você vai estudar os evangelhos? Eles ficaram meio, mas será mesmo? Tomé ficou, mas será que é?
Se eles tivessem conscientemente determinado a inventar a mentira, eles escreveriam que facilmente todos acreditaram na ressurreição. E não. Foi um testemunho real que eles relataram e fizeram questão de mostrar que alguns tiveram dificuldade para acreditar na ressurreição, que era algo muito novo. Muitos acreditavam, os saduceus nem acreditavam em ressurreição. Os fariseus acreditavam, mas numa ressurreição natural. Teve relatos de pessoas, por isso que a maioria colocava em caverna. Lá em Israel, tem a porta da entrada e uma janelinha em cima. A maioria tinha uma segunda janelinha, porque aconteceu na época, relatos mostram, que a pessoa ficou 3 dias morta e despertou. Parecia estar morta, mas não estava. Eles iam lá dentro de 3 dias, essa pessoa voltou à vida dentro de 3 dias, muitos acreditavam. Não, mas ele pode ser que volte à vida, pode ser que seja um mal súbito ali, que volte a viver. Então eles ficavam preocupados assim. E a janelinha era justamente uma maneira da pessoa, se ela acordasse lá dentro, ela vinha então a pedir socorro, porque eles lacravam a porta. Tá? Então aqui, ó, não havia nos discípulos disposição para planejar um testemunho, sendo que até eles demoraram a acreditar na ressurreição. 8. Se a ressurreição não fosse uma realidade, o movimento não teria durado tanto tempo. Ainda os levaram à morte, porque nenhum deles teria coragem de sustentar uma mentira diante da ameaça de morte. Então, é mais um crivo. Então nós temos aqui 8. 9, aliás, tem mais um. 9. O evangelista João, aqui que eu acho maravilhoso. Geralmente o corpo era preparado por mulheres, tá? Geralmente o corpo naquela época era preparado por mulheres. Anote isso. Por causa de uma questão de purificação, as responsabilidades de cerimônias religiosas ficavam com os homens. Então os homens não ficavam tocando em defunto. Então, por causa de ficarem impuros, geralmente eram as mulheres que iam lá preparar, colocar o perfume, a mirra, a babosa e enfaixar. Só que, no caso de Jesus, o próprio José de Arimateia fez isso. Porque Jesus morreu na sexta. O sábado ninguém fazia nada. Aí no domingo, que ele ressuscitou, as irmãs foram lá para preparar o corpo dele. Sabiam que o corpo dele já estava lá? Quando chegaram lá para preparar, na verdade, quando José de Arimateia levou o corpo para o sepulcro, para a caverna, ele mesmo preparou o corpo de Jesus. Porque ele não era judeu, né? Não tinha os compromissos religiosos, então preparou. Por que a história indica que ele preparou? Porque quando eles chegaram lá, olha aqui, ó, eles chegaram lá, tinha 2 cômodos. Lá em João, capítulo 20, no Evangelho de São João, capítulo 20, você vai ver algo extraordinário ali, uma prova maravilhosa da ressurreição de Jesus. João, capítulo 20, preste bem atenção, você aluno, você professor, olha aqui, ó, João, capítulo 20, está escrito aqui no versículo 7, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, então tinha mais de um, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Vocês já vão entender o que é isso no original. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. O que é isso? Era João e Pedro. João era mais novo. João saiu correndo, diz a Bíblia que ele saiu correndo e chegou na frente. Ele entrou no primeiro compartimento. Quando entrou Pedro entrou no primeiro, que aqui o discípulo a quem Jesus amava disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Ele olhou o primeiro compartimento, viu que tinha ali lençol, não entrou. Pedro chegou, entrou no primeiro e foi no segundo compartimento. Aí vejam bem, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, lá no segundo, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Lá na segunda repartição da caverna, tinha um lenço. O que acontece? Jesus foi enrolado, tá? Como uma múmia. Foi enrolado.
e depois um lençol colocado por cima dele. Quando eles entraram lá, esse lençol colocado por cima dele, ele estava à parte, na primeira repartição, e as faixas, que é chamado de lençol, que foram colocadas no corpo, era colocado até na cabeça, incrivelmente, estava do mesmo jeito no formato do corpo, lá na segunda repartição da caverna, como se Jesus tivesse saído de dentro de um casulo. Sozinho, era impossível uma pessoa sair sozinha de dentro daquilo. A Bíblia chega a dizer aqui, ó, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça, que era enrolado, estava à parte, estava ali, longe do primeiro lençol, onde o corpo havia sido colocado. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, aí viu aqueles panos, que no original aqui, preste bem atenção, as evidências, está escrito, deixa eu só encontrar aqui, página 3. Que lá no original, Pedro examinou, né? No grego está teorel, da onde saiu a palavra teoria. Pedro viu o sepulcro, e aí, deixa eu só encontrar aqui, estava em cima, ó, o que estava em cima estava dobrado, e o que estava enrolado em todo o corpo, inclusive a cabeça, estava no formato do corpo como se estivesse oco, tendo sido o corpo tirado de dentro como um casulo, tá? Então, a palavra no original para enrolado significa afofado, tá? Como se ele tivesse saído de dentro e aquilo delicadamente baixou. No formato em que estava o corpo. Então, as faixas que Jesus foi enrolado, ele saiu de dentro. Era impossível uma pessoa sozinha sair dali. Quando ressuscitaram Lázaro, Jesus disse, desatai e deixai-o ir. Ele não conseguia sozinho se desatar. E aí João viu aquelas faixas, até o formato da cabeça. Está na Bíblia. Que Jesus saiu, o corpo saiu dali e aquilo parece que você tira de dentro do casulo e aquilo afofado. O texto fala, o original fala de afofado delicadamente. Tá? Tava ali, aí João viu, o discípulo mais novo, Orlando Borges até menciona que poderia ser com certeza João, viu e creu. Aí uma prova incontestável. Outra coisa que os historiadores dizem, que se tivessem roubado o corpo de Jesus, não roubaram. Vou te falar 3 motivos aqui por que o corpo de Jesus não foi roubado. Primeiro, eu até coloquei aqui, olha aqui, ó, os romanos não tinham interesse em roubar o corpo de Jesus. Ó, primeiro, os romanos não iriam provocar um tumulto, além de ter uma lei que não podia, tinha uma lei entre os romanos, não podia violar um túmulo, com pena de morte. Então os romanos não iam violar aquele túmulo, correr risco de morrer e provocar um tumulto no meio do povo, por causa dos discípulos. Então eles não iam fazer isso. Os judeus, eles não iriam lá mexer com o defunto, porque eles ficavam impuros, e outra, se eles roubassem o corpo de lá, fortaleceria a pregação dos discípulos em relação à ressurreição. Então eles não iam mexer. E os discípulos muito menos. Ó, os discípulos, ainda que passassem pelos soldados, tá? Eles teriam que passar pelos soldados. Então, ainda que passassem pelos soldados, eles não iriam suportar a pressão que eles iriam enfrentar por causa de uma mentira. Eles não iriam suportar a pressão. Eles também não iam roubar o corpo de lá para correr risco de serem vistos. Primeiro que eles teriam que passar pelos soldados, que foi colocado soldados, a Bíblia fala que foi colocado soldados na porta. Então eles não iam fazer isso. Então nem os romanos, nem os judeus e nem os discípulos. Outra coisa, se o corpo tivesse sido roubado, eu li um comentário que fala, eles teriam levado todos os lençóis. Eles não iam deixar ali os lençóis.
E os lençóis ficaram lá, um caído no primeiro cômodo, o lençol que estava no corpo estava lá no formato do corpo, afofadinho, aonde foi largado o corpo, estava lá. Tudo estava ali. Então, se fosse sair das pressas, eles teriam levado, mas não, deixaram ali. Eles teriam se preocupado em não deixar nenhuma evidência. Não, eles levariam o corpo inteiro com as faixas, levariam o corpo inteiro com os lençóis, mas não, estavam os lençóis ali. Então cai por terra qualquer questionamento, a ponto dos próprios escritores não cristãos, tá? Joséfo menciona isso. Eu coloquei aqui alguns escritores não cristãos que mencionam, Joséfo fala, que foi um historiador judeu que trabalhou para os romanos, Tácito, considerado o maior historiador romano da antiguidade, menciona acerca do túmulo vazio, tá? Luciano de Tamocida, que foi também um historiador romano, eles não eram cristãos e comentaram, tá? Isso no século II, século III, comentaram acerca do túmulo vazio e da ressurreição. Não da ressurreição, provando a ressurreição, mas do assunto que era comentado no meio dos cristãos. Então, aqui na terceira parte, as evidências são muitas evidências. Eu acredito que você deve ter anotado bastante coisa aí dessas provas que eu mencionei aqui do critério da atestação múltipla. Isso aqui é pesquisa científica, foi feita com historiadores, arqueólogos, pesquisadores. E nós temos aqui 9 critérios acerca dos argumentos a favor da ressurreição. E por fim, a quarta parte, a lição é muito extensa e também muito assunto aqui. O propósito da ressurreição de Jesus, que é a salvação e justificação e também a redenção do corpo. Eu fiz questão de colocar aqui um dos principais propósitos da ressurreição do corpo. Primeiro, no âmbito espiritual, abolir a morte. Onde é que está isso? 1 Timóteo 1:10. Anote aí, professor. Tem 2 grandes propósitos. Além do que está aqui na visão de José Gonçalves, salvação e justificação, que entra no âmbito espiritual, e a redenção do corpo. Então nós temos 2 objetivos aqui, 2 propósitos. Primeiro, âmbito espiritual, salvação e justificação. Essa salvação e justificação só foi possível porque Jesus venceu a morte, que está lá em 1 Timóteo 1:10. Anote isso aí, 1 Timóteo 1:10. O que diz lá em 1 Timóteo 1:10? Que Jesus aboliu a morte. Deixa eu ver, 1 Timóteo 1:10. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui se eu não estou errando. É 2 Timóteo, perdão. Anote aí, 2 Timóteo 1:10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, antes da salvação, da justificação, da luz e da vida, antes disso, ele aboliu a morte. Então, primeiro propósito da ressurreição, abolir o poder da morte. E aí, essa abolição trouxe salvação e justificação. Como está aqui, aboliu a morte, trouxe a luz, a vida e a incorrupção. Primeiro propósito, abolir a morte. E o segundo propósito, a redenção do corpo. Eu fiz questão de colocar aqui, anote aí, professor. A Bíblia revela 3 razões pelas quais o corpo é necessário que ressuscite. Primeiro, o corpo é parte essencial da total personalidade do homem. O judeu não vê o homem como uma tricotomia. O judeu vê o homem como um ser só, uma coisa só. Espírito, alma e corpo é uma coisa só. Nós dividimos, nós cristãos somos tricotômicos, existe essa divisão? Existe, mas na verdade o ser humano é um ser só. Então, o corpo é parte essencial da total personalidade do homem, o ser humano é incompleto sem o corpo, então ele precisa ressuscitar. Por consequente, a redenção que Cristo oferece abrange a pessoa total, inclusive o corpo. 2, o corpo é templo do Espírito Santo. Na ressurreição ele voltará a ser templo do Espírito.
Então o corpo é templo do Espírito Santo, por isso que precisa ressuscitar. E 3, para desfazer o resultado do pecado em todas as áreas. O último inimigo do homem, que é a morte do corpo, a morte, em relação a matar o corpo, deve ser aniquilado pela ressurreição. Então, terceiro motivo pelo qual o corpo precisa ressuscitar, para desfazer o resultado do pecado em todas as áreas, inclusive no corpo do ser humano. O resultado do pecado apareceu no corpo do homem, matando o corpo. Então, desfazer o resultado do pecado, inclusive no corpo, ressuscitando esse corpo. Por isso que Deus tem esses propósitos, essas razões pela qual o corpo vai ser ressuscitado. E, terminando a nossa lição, uma lição muito vasta, como eu falei, a conclusão nos diz assim, e não só terminando a lição, terminando o trimestre, Sem dúvida alguma, uma das maiores notícias que foi dada por um anjo foi que Jesus, me alcança por gentileza, foi que Jesus havia ressuscitado. Nos dias de Jesus, a crença na ressurreição dos mortos não era consenso. As pessoas nem... Até o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 32, quando Paulo, 17, 30 ao 32, Paulo está pregando lá para os gregos. Quando Paulo fala de ressurreição, os gregos começam, e sobre esse assunto nós vamos te ouvir outra hora. Era uma coisa que no mundo antigo não era comum falar de ressurreição. Eles acreditavam em reencarnação. Ressurreição não. Então por isso que aqui, nos dias de Jesus, a crença na ressurreição dos mortos não era consenso. Até anote isso, professor. Atos 17, 30 ao 32. Paulo está pregando para os gregos, quando ele fala de ressurreição, os gregos, e sobre isso aí nós vamos te ouvir outra hora. Eles começaram até a debochar de Paulo. Então, nos dias de Jesus não era consenso. Os fariseus acreditavam nela, mas os saduceus a rejeitavam e os gregos a ridicularizavam. Até mesmo os discípulos de Jesus se mostraram incrédulos e lentos em aceitá-la. Quando ressuscitou dos mortos, o Senhor Jesus se apresentou a seus discípulos com provas incontestáveis, a fim de que nenhum deles ficasse com dúvida. A ressurreição de Jesus era uma realidade inconteste para a Igreja Apostólica, a ponto de se tornar o principal tema de sua pregação. Eu concluo dizendo, existiram ressurreições antes de Cristo, todos que ressuscitaram antes de Cristo voltaram a morrer. Jesus ressuscitou e não voltou a morrer. E ainda haverá ainda mais ressurreições no futuro. Houve a ressurreição de Jesus, a primeira. Depois haverá a ressurreição dos que dormem em Cristo, os santos do Antigo Testamento, e os que já dormem em Cristo, que será no arrebatamento da igreja também, vão ressuscitar. Depois, os mártires da grande tribulação vão ressuscitar. E depois do milênio, vai haver a ressurreição para o juízo final. Então haverão ainda mais 3 ressurreições. Teve a de Jesus, vai haver dos santos, que vai preceder o arrebatamento, vai haver dos mártires da grande tribulação, que vão ressuscitar. Quem é esse? Esses que vieram de grande tribulação vão ressuscitar para as bodas. E depois do milênio, a ressurreição final, a última ressurreição, que vai ser a ressurreição para a condenação. Então o assunto ressurreição é muito vasto na Bíblia. Mas eu quero dizer para você, foi muito bom ter acompanhado esse trimestre e ter terminado com essa lição. Ressurreição. Os que estão em Cristo nunca vão morrer. Passa da morte para a vida. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos aqui iniciar o próximo trimestre. E já está em minhas mãos aqui, lições bíblicas, a igreja e o seu testemunho. Nunca foi tão necessário preservar o bom testemunho do povo de Deus nessa atualidade de valores invertidos. Não perca esse próximo trimestre. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você gostou, deixe abaixo o seu comentário. Também não esqueça de curtir nossa página no Facebook, facebook.com/delages. Também nosso site www.iadelages.com.br. Ali você vai encontrar subsídios e também toda a matéria para preparar a sua aula para o próximo domingo. Obrigado pela sua companhia, fique na paz de Cristo Jesus e até mais.